Cor e seleção de cor. O que é cor? O fenômeno físico cor se refere ao comportamento de um corpo frente à incidência da luz. Logo, sem a luz não existem cores, sendo ela a fonte de todas as cores. Dimensões da cor. A cor pode ser dividida em 3 dimensões. São elas: matiz, croma e valor. Matiz. O matiz se relaciona com a família de uma cor. O matiz seria a primeira ideia ou a mais genérica ao se escolher uma cor qualquer. Por exemplo, na escala Vita, o matiz está representado pelas letras A, B, C e D. Croma. É definido como a saturação de um certo matiz. Simplificando, seria o quão forte ou fraca é uma determinada cor, sendo identificado em resinas compostas pela numeração gradual, seguindo a escala Vita, de 1 a 4. Valor. É a dimensão mais dinâmica dos corpos, sendo conceituada como a quantidade de preto e branco em um objeto, ou seja, a escala de vários tons de cinza. Em termos práticos, quanto mais branco o objeto, maior será o valor, pois uma maior quantidade de luz será refletida. Transmissão da luz. Do ponto de vista da ótica, uma superfície ou substrato pode ser classificado de acordo com a transmissão da luz. Opacidade. Se o substrato for capaz de bloquear completamente a transmissão da luz, dizemos que se trata de um substrato totalmente opaco, situação que pode ocorrer em determinadas porções de dentina. Translucidez. O que mais ocorre nos dentes é a transmissão de parte dessa luz, gerando o que chamamos de translucidez. A variação ou translucidez é o que determina as propriedades ópticas de dentina e esmalte. Seleção da cor. Para a reconstrução da dentina, que é um substrato mais opaco, deve-se utilizar uma resina com maior grau de opacidade, sendo que a estrutura dentária apresenta maior quantidade de dentina na porção cervical e vai diminuindo em direção à incisal. Já o esmalte, que é mais presente na região incisal, apresenta a característica mais translúcida, portanto, pede o uso de uma resina também mais translúcida. Durante a seleção da cor, deve-se atentar ao fenômeno chamado metamerismo, que acontece principalmente devido à iluminação do consultório. O metamerismo é um fenômeno pelo qual dois objetos de cor aparentemente idêntica, sob determinada condição de luz, são percebidos como cromaticamente diferentes quando a fonte de luz é alterada. O ideal seria escolher a cor em um ambiente com luz natural indireta, porém, por não ser viável, a melhor opção é a chamada lâmpada à luz do dia. Além disso, outro fator que interfere na escolha da cor é a fadiga ocular. Para evitá-la, é necessário fixar o olhar em uma superfície azul claro e também deve-se evitar olhar por mais de 5 segundos para uma mesma cor. Restaurações classe 5. Restauração cervical. Começando com uma resina de dentina, fazendo a tomada de cor na cervical. A estrutura dentária possui uma maior concentração de dentina na cervical, portanto, a resina de dentina deve ser mais espessa na cervical. Já o esmalte terá a característica de começar com uma camada mais fina e aumentar sua espessura em direção ao terço médio. Classe 4. Reconstrução da parede palatina com resina CT translúcida, que é uma resina de efeito. Uso de resina de dentina combinada com uma resina de corpo, aliando as duas opacidades de um mesmo tom para um efeito mais natural. Reconstrução do halo opaco com uma resina mais branca e opaca, para reproduzir esse efeito. Novamente, uso de resina CT translúcida de efeito para a obtenção de maior transparência do terço incisal. Resina de esmalte para a reprodução do esmalte, normalmente um tom abaixo da resina de dentina. Alunas: Joana, Júlia, Laura e Lauren. Professor e orientador: Paulo Santos. Fim.